banco de dados debaixo do braço aqui para sair contratando jogador. Isso é uma visão muito equivocada dessas funções, não é assim. A função do diretor de futebol estatutário é uma visão estratégica, de dar diretrizes. A gente passa aqui todo o conceito do clube, do que a gente espera e acompanha a operação que é feita pelos profissionais técnicos. Essa é a estrutura que tem que ocorrer. O Lucas, quando a gente o selecionou, a gente determinou um perfil do que a gente queria. E a gente buscou um profissional que tivesse forte gestão do dia a dia e forte controle dos processos internos para que eles ocorram. Veja que o foco, se quer, eu quero um profissional que seja o grande mercado, porque não é função do executivo. Isso é uma visão muito equivocada. De 2016 para 2024, já estou considerando o próximo ano, o futebol mudou bastante, o futebol é muito dinâmico e evoluiu muito rápido. Essa questão de mercado, de lá para cá, foi agregado uma quantidade enorme de tecnologia. Há uma nova área de atuação, que é esse setor de análise de mercado e desempenho, de lá para cá, ele era uma coisa muito incipiente ainda. E o futebol hoje, de 2024, não admite que não tenha isso incluído dentro do processo. E mais, que isso não seja o coração do processo. Isso ficou muito claro aqui para o Sanches e para o Lucas. Vocês não sabem, evidentemente, mas ontem eu fui o último a sair daqui. Nesses dias, a gente tem feito reuniões seguidas. Ontem a gente teve uma reunião muito extensa aqui com o pessoal do mercado. Estamos todos no mesmo nível de conhecimento. Colocamos tudo o que foi feito aqui pelo Sanches nesse tempo. O Sanches já vinha num trabalho anterior aqui de avaliação e tal. Estamos implementando esses processos, fluxos das informações. Sobre montagem de elenco, contratação, talvez seja que 30% do que você tem para fazer no departamento de futebol. O departamento é muito maior do que isso, mas isso é realmente o que chama mais atenção, é o que todo mundo quer saber e etc. Sobre esse ponto específico, para deixar bem claro, qualquer nome que surja aqui, seja de oferta de agente, seja um nome que o presidente acha interessante, eu, o Lucas, o Sanches, o treinador, qualquer pessoa aqui, ou o Scout, que é esse departamento de análise de mercado, qualquer nome passa por análise técnica. Se não tiver aval técnico, e o aval técnico envolve análise de mercado, o coordenador técnico, quando se fala em coordenador técnico, inclui-se a comissão técnica, porque no organograma ele está acima da comissão técnica, depura-se aquela informação, estressa de informação. Se vier com aval técnico, avalia-se novamente e vai para um aval financeiro. É sempre esse o fluxo. E vai ser respeitado isso. Eu não aceito trabalhar aqui de outra forma. Isso foi bem claro para o presidente. Ele concorda com isso. Ele também tem essa visão. Esse aspecto de que o profissional, o executivo de futebol que estava sendo buscado, ele foge um pouco do senso comum, da ideia de que esse é um cara contratador de jogadores. Eu sei que essa pecha do executivo de futebol muitas vezes é construído pelo próprio profissional. Eu falo isso com conhecimento de causa, é o segundo mandato consecutivo que eu farei parte da diretoria da Associação Brasileira dos Executivos de Futebol, ABEX. Então eu tenho um contato e um conhecimento muito grande dos meus co-pares nessa função de A a D do Campeonato Brasileiro. E eu conheço bem alguns perfis e se vendem como tal, e depois a gente, para tentar quebrar esse estigma que fica de contratador, poxa, o cara, o time que foi montado vai bem, esse cara é um bom executivo, se vai mal, ele é um mau executivo, como se só contratador fosse. E o Haroldo falou de uma maneira muito sábia, e é a verdade, o executivo de futebol, né, o profissional responsável pela manutenção, condução de todos os processos do departamento de futebol, de um clube de futebol, faz muito além do que contratar jogadores. O próprio processo, respondendo a pergunta mais especificamente, o próprio processo de contratação e de montagem, ele é um processo que naturalmente é feito por 8, 10, 12 mãos. O Haroldo começou a explicar, é um processo que pode startar de maneira ativa, por parte de qualquer um dos componentes aqui, um jogador que trabalhou comigo, que eu conheço, um jogador que estava com o João Paulo Sanches, um jogador que o presidente João Paulo já conhecia, que o próprio Haroldo sabe quem é, recebeu uma indicação, isso interessa. Ou até de uma maneira passiva no departamento de análise de mercado, que faz essa prospecção por conta do departamento. E eu também, outra coisa que eu achei muito interessante, foi a robustez de como o departamento de análise de mercado trabalha em relação ao processo, isso é muito bom. Independente da maneira que chega o nome, ele vai ser exaurido a partir de parâmetros já estabelecidos pelo clube, ou seja, esse jogador que chega, independente da fonte de onde ele vem, ele tem que passar por um filtro técnico de parâmetros estabelecidos para o clube Ceará Sporting Clube, né? E a partir daí, passando por esse crivo, né, esse filtro para estar aqui dentro, obviamente ele vai passar por um outro momento de encaixe que é baseado nas preferências do treinador em relação à maneira de jogar, a perfil de jogador, seja um perfil físico, um perfil técnico, enfim. E isso é a parte totalmente que cabe no primeiro momento ao João Paulo Sanches, junto à comissão técnica, para que no momento decisório, e aí vindo com o João Paulo, comigo, com o Haroldo e posteriormente no último momento ali de caneta ao presidente, a gente definir se traz
ou não aquele atleta. Óbvio que tem, acima disso, alguns outros filtros. O Haroldo explicou bem, um que é importantíssimo, a gente não pode deixar de frisar, que é o financeiro. Senão, isso aqui não é um futebol manager da vida real, é muito simples. A gente vê várias listas aí e coisas interessantes que a torcida coloca aqui, jornalistas, enfim. Poxa, tem um fulano, tem ciclano, ótimo. Muitos batem, porque a gente assiste futebol o dia inteiro. Isso aqui é o nosso ganha-pão, a gente depende disso para viver. Mas muitos aspectos são extremamente dificultadores em algumas vindas, em questões que a torcida, que a mídia não fica nem sabendo, nem tem como saber. E isso vai inviabilizar algumas vindas ou não. Mas, de uma maneira geral, o que pode ficar muito claro dessa reunião de hoje é que não vai ter nenhum tipo de definição, como o Haroldo frisou bem, por intermédio de um ou de outro. É claro que eu posso ser vencido numa tomada de decisão final, eu sendo minoria, ou o presidente, ou o João Paulo Sanches, ou o treinador, ou o Haroldo, que seja, mas vai ser uma decisão colegiada, uma decisão de definição de vinda que a gente vai ao máximo minimizar erros. Porque contratação, gente, isso é importante falar. A torcida não quer ouvir isso, mas é importante, a gente vive disso, a gente sabe. É uma aposta, qualquer contratação que faremos.